somente o versículo 13 da palavra do Senhor, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito, diz comigo o restante, leia comigo, está operando eficazmente em vós os que credes. Senhor, esta é a tua palavra. Desejo, Senhor, do meu coração é que eles possam receber esta palavra, e assim como os crentes em Tessalônicas possam acolher esta palavra no coração e vê-la operosa de forma eficaz na vida de cada um dos teus servos. Seja sobre nós agora a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu assento, por favor. Eu comecei há alguns dias atrás aí falar um pouquinho sobre a primeira epístola aos Tessalonicenses que o apóstolo Paulo escreve, e há mais dias atrás eu falei sobre o capítulo 1, falei no domingo e terminei ela na quarta-feira, como era a propósito, dar continuidade aos dias de quarta-feira. E basicamente o capítulo 1 dessa carta aos Tessalonicenses vai falar. Antes de fazer esse comentário, eu preciso falar isso com os irmãos. O que pode me trazer de benefício a carta aos Tessalonicenses? Isso, descendo as escadas ali, eu falei, essa pergunta eu preciso deixar e proporcionar uma pequena resposta nessa minha pergunta. O que pode uma carta a uma igreja que não tem tantas palavras assim que me encantem, que tragam a mim umas coisas de efeito, frases de efeito, como Filipenses 4:13. O que diz Filipenses 4:13? Hein? Posso? É o primeiro degrau, a gente vai embora. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A carta que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses traz tantos ensinamentos para a gente. Mas é necessário que a gente faça aquilo que eles fizeram quando a mensagem chegou, através do apóstolo Paulo e dos companheiros dele. Nós precisamos receber a palavra. Se nós não recebermos a palavra, se nós não acolhermos a palavra, e se nós não aplicarmos a palavra, em vão é tudo o que nós vamos falar nessa noite aqui. Então tem muita coisa de benefício. Eu aprendi por demais com todo o texto que eu vi, só o verso 13. Eu aprendi lembrando o capítulo 1, lembrando o capítulo 2, do 1 ao 12, e muito mais na aplicação desse texto que eu quero transmitir daqui a pouquinho para os irmãos. Mas só para os irmãos se inteirarem que, sim, a palavra do Senhor é divinamente inspirada e proveitosa, a fim de redarguir, corrigir, educar, exortar. Para quê? Para que o homem de Deus, a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então ela é divinamente inspirada. Não há uma só palavra aqui que não seja inspirada por Deus, de forma que ela possa ser aplicada à nossa vida e trazer benefícios para nós no dia a dia. Portanto, o capítulo 1 fala basicamente do que o Evangelho produziu na vida daqueles crentes. Quando Paulo chega à cidade, debaixo de uma forte pressão, debaixo de fortes maus tratos da parte daqueles homens que estavam ali na cidade, quando o Evangelho chega e produz no coração daqueles crentes em Tessalônica coisas maravilhosas. O que, pastor? Uma fé operosa. Diz o capítulo 1, a partir do versículo 3, ele vai falar que eles receberam, e Paulo recorda de que quando a mensagem fora pregada a primeira vez, eles receberam esta palavra, e esta palavra se tornou operosa, ou seja, se tornou algo para a vida deles, que trouxe-lhes salvação, que trouxe-lhes remissão dos pecados. Então Paulo olha para aquilo e diz, olha, trouxe benefício sim, por isso eu me recordo, eu me lembro sempre de vocês,
quando eu estou orando e dou graças a Deus. Mas só isso que trouxe de benefício uma fé operosa, uma fé para a salvação? Não, trouxe amor fraternal e serviço. Se você quiser continuar lendo capítulo 1, verso 3 ainda, ele diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. E ele diz uma terceira coisa, que aquilo que a mensagem do Evangelho produziu na vida daqueles irmãos: esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo o seguinte: vocês não só receberam a palavra e ela gerou em vocês uma fé operosa, não só gerou em vocês amor e trabalho, tanto que o trabalho que eu estou dizendo aqui, o serviço, é que o testemunho desses irmãos em Tessalônica serviram para ganhar irmãos na Macedônia, na Acaia. Ou seja, a forma como eles receberam a mensagem, a maneira pela qual eles receberam aquela palavra, todas as pessoas vinham. Por quê? Porque eles tinham uma fé operosa, eles tinham um vigor, eles tinham uma fé, eles caminhavam, e pessoas da Macedônia e da Acaia viam o testemunho daqueles irmãos e seguiam os passos dele, mas eles tinham uma esperança na volta de Jesus Cristo. Isso que o Evangelho precisa produzir em nós, uma fé operosa, tem que gerar em nós um amor fraternal, um amor coletivo, um amor mútuo, mas precisa sobretudo gerar em nós um desejo de continuarmos olhando para os céus e saber que este lugar aqui não é a nossa habitação final, existe um lugar onde Deus preparou para nós, e o Evangelho tem que fazer isso comigo e com você, irmão, todos os dias. Tirar os nossos olhos daqui e pôr os nossos olhos lá, mas quanto isso, continuar trabalhando, continuar servindo a Deus, porque a preocupação de Paulo com essa carta era com alguns irmãos que, em virtude da mensagem da volta de Cristo, deixavam de trabalhar, deixavam de ganhar o pãozinho, e Paulo diz: olha, o testemunho de vocês nisso também é importante, então trabalhem e continuem crendo, trabalhem e continuem esperando a volta de Jesus. Então Paulo escreve uma carta basicamente no capítulo 1, para ressaltar isso. E eu só relembrando, o capítulo 2, dos versos 1 ao 12, rapidamente. Paulo tinha sido acusado de ser um grande charlatão. Paulo estava sendo acusado de ser um ganancioso pregador, como dantes, muitos outros passaram pela cidade. Mas Paulo, ele não se defende. Olhe para mim rapidamente, depois a gente vai ler o texto. Ele não se defende. Diga comigo: eu não preciso me defender. Paulo não estava se defendendo, portanto nós não precisamos nos defender de nada. Paulo estava simplesmente mostrando a razão pela qual o Evangelho chegou. O que Paulo faz então no capítulo 2? Nesses versículos iniciais aqui do capítulo 2, ele descreve a maneira como ele exerceu o seu ministério. Você quer ver rapidinho? Nós vamos ler 8 versículos curtos, só para que você veja o modo como ele exerceu o ministério. Ele não está dando satisfação de nada, ele está mostrando o seguinte: o meu ministério, ele exerceu com ousadia e confiança diante do Senhor. Versículo 1, 1 e 2, aliás. O que diz? Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maus tratos, diz o texto, mas o quê? De ultrajos em Filipos, como é do vosso conhecimento, o que ele diz o texto? Tivemos ousada confiança em nosso Deus, para o quê? Vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Ele não está dando satisfação, ele está mostrando como ele exerceu o ministério dele como apóstolo naquela cidade, com ousadia. Ele exerceu com grande ousadia em meio a quê? Em meio a muita luta. O que isso pode nos trazer? Que o Evangelho, irmãos, não é um chamado a um corpo mole, não é um chamado a vivermos uma vida como maré mansa, mas é vivermos com ousadia, crendo que um Deus Todo-Poderoso está sobre nós, para nos fazer continuamente andar, servindo a Ele, anunciando a palavra de Deus sem temor algum. Paulo diz: a minha estada com vocês foi com ousadia, pregando sempre a palavra de Deus. Segundo, no versículo 3, ele diz muito mais: eu exerci o meu ministério com uma mensagem verdadeira. Olha, diz o texto: pois a nossa exortação não procede de engano.
Paulo mais uma vez está dizendo: eu exerci o meu ministério pregando a verdade. Quando ele deixa Éfeso, quando ele deixa a cidade, ele reúne os presbíteros em Mileto. Ele diz: depois da minha partida, eu sei, Paulo afirma, eu sei que entrarão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho de Deus. Paulo, quando deixa uma cidade, depois de 3 anos e meio, ele despede-se da cidade, ele olha para o povo e diz: cuidado, porque depois da minha partida vão entrar lobos e vão devorar todas as ovelhas que estão dispersas. Paulo é um pregador da verdade, ele não tinha engano. Olha, diz o texto: a minha mensagem, a minha exortação não procedeu de engano, não procedeu de impureza, nem se baseou em dolo. Paulo então mostra que o exercício do ministério dele é com muita confiança no Senhor e com uma verdade na sua mensagem, não fazendo concessão ou A ou B para tentar talvez trazer benefício financeiro. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho, porque às vezes para alcançar um benefício financeiro da parte de alguém, é necessário que a gente faça algumas concessões. Paulo não fazia concessão, não tinha dolo, não tinha impureza, não tinha engano, tinha a palavra de Deus, verdade, quer doa, quer não. Ele pregava a verdade e ele exercia o ministério dele assim. Terceiro, com o desejo somente de agradar a Deus. Olha o versículo 4. Pelo contrário, visto que fomos o quê? Aprovados por Deus, a ponto de nos confiar o evangelho. Aí diz o texto: assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que faz o quê? Que prova o nosso coração. 2 personagens me vêm à cabeça agora. Saul, doido para agradar o povo. Samuel, o povo estava me pressionando. O povo estava dizendo: vem cá, vamos oferecer o holocausto ou não vamos? Se nós não oferecermos o holocausto, os inimigos vêm e vão nos destruir. Samuel diz para ele: ainda você se engana. Hoje mesmo, Deus poderia estar garantindo o teu reinado. Irmãos, ele simplesmente perde um reinado para agradar a homens. Enquanto Pedro, ele arruma uma briga, mas não perde o reino para agradar a Deus. Irmãos, às vezes, olha quantos ensinamentos nós temos aqui. O apóstolo Paulo, ele não estava interessado em agradar as pessoas que estavam lhe ouvindo. Ele não estava interessado em pregar alguma coisa que fosse agradável, que pudesse caber no coração vaidoso. Mas ele estava disposto a pregar com ousadia, com confiança, com verdade, sem dolo, sem engano e com propósito somente de agradar a Deus. Pastor, mensagem não está muito agradável. Pode ser não para você, mas a primeira pessoa que ouve a minha mensagem é Deus. A primeira mensagem, eu aprendi isso com o bispo Rubem, a primeira mensagem quem ouve, que eu prego, que ele prega, que qualquer um de nós pregamos, é o Senhor. Então meu problema vai ser com Deus, eu tenho que agradar primeiro a Ele, não a homens. O apóstolo Pedro, portanto, ele chega ao ponto das pessoas açoitarem ele, e no final, tentando calar apóstolo Pedro, ele diz: importa mais agradar a Deus do que aos homens. Importa bem mais eu ter compromisso com aquele que vai poupar a minha vida do inferno, do que tentar agradar um bando de pessoas e perder meu direito aos céus. Olha a diferença entre Saul e a diferença entre Pedro. Paulo tinha um compromisso em agradar a Deus. E por fim, versículo 5, ele exerceu o seu ministério não só com confiança, não só com verdade, não só com desejo de agradar a Deus, mas ele serviu com abnegação, do 5 ao 8. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Eu achei isso formidável. A pior coisa que tem é você bajular alguém, porque você está mentindo para essa pessoa. Você quer alguma coisa dessa pessoa de alguma forma, e você bajula essa pessoa. E quando você vai se ver, você está enrolado com essa pessoa, você está envolvido com essa pessoa, você não vai poder mais falar nada. Se a pessoa tropeçar, você não vai poder falar mais nada com ela. Paulo diz: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem com intuitos gananciosos. O que ele diz?
Deus disto é testemunha. Ele põe Deus como a sua testemunha. Ele diz: é Deus que conhece o meu coração e sabe que eu não estou aqui exercendo o meu ministério com ganância. Também jamais andamos buscando o quê? Glória de homens, nem de vós, nem de outros. Se você não lê o texto, você não vai entender nada. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, o que ele diz? Todavia, nos tornamos o quê? Ele usa um termo até materno. Ele usa a linguagem de mãe, nem de pai, mas de mãe. Olha o que ele diz: nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Que pastor, que homem de Deus, que grandes bons exemplos a gente pode tirar daí. E por fim, verso 8: assim, querendo-vos muito, estarmos prontos a oferecermos não somente o Evangelho de Deus, olha a abnegação de Paulo, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amado de nós. Só a introdução do capítulo 1, do capítulo 2, do 1 ao 12. O primeiro ele fala do resultado do Evangelho, o segundo do ministério que ele exerceu junto àqueles irmãos. Mas agora, o apóstolo Paulo vai um pouco mais além. Por quê? Porque essa igreja enfrentava algumas situações, e o versículo 13 inicia com Paulo novamente dando graças a Deus. Nós lemos, ele dá graças a Deus novamente pelo quê? Pelo procedimento fiel desses crentes. Paulo está exaltando a Deus, porque ele está vendo um grupo de crentes, cujo seu procedimento exaltava o nome de Deus e saltava os olhos de Paulo, de tal forma que Paulo deu graças a Deus incessantemente, ou seja, sem parar. Todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu sigo: Senhor, graças a Deus pelos crentes da Nova Vida de Nova Iguaçu, graças a Deus pelos crentes, pelos músicos da igreja de Nova Vida de Nova Iguaçu. Paulo está incessantemente dando graças pelo proceder fiel deles em meio a muitas perseguições. Manter-se fiel, íntegro no seu proceder diante das facilidades do mundo é uma coisa, mas manter-se íntegro e fiel diante da pressão que o mundo faz, da tribulação que ele vem contra nós, é para a glória de Deus, é para glorificarmos o nome do Senhor. É possível, portanto, afirmar que quando passamos por qualquer luta, nos mantendo firmes, nos tornamos um modelo fiel de Cristo, e isso resultará num testemunho também a outras pessoas. Quando nós nos tornamos firmes, permanecemos firmes em meio às lutas, nós nos tornamos modelos fiéis de Cristo, e isso vai resultar na minha e na sua vida recompensas para a glória de Deus. Irmãos amados, Paulo está dizendo que os crentes em Tessalônica foram um modelo fiel de Cristo em meio às tribulações. É no meio da tribulação que o nosso proceder se destaca, quer seja para a infidelidade ou quer seja para a fidelidade. Quer seja para nos manter firmados, dizendo: eu não abro mão disso, eu não abro mão de me manter digno olhando para as Escrituras, ou eu abro mão e começo a fazer concessões na minha vida, para que eu possa de repente viver ali na maré mansa. Eu peguei o esboço de domingo passado e me lembrei do que eu havia falado sobre a igreja em Éfeso, lá na primeira na carta do Apocalipse, capítulo 2, quando eu falei no domingo dos 3 mais importantes exercícios da vida cristã. Tríplice, como é que é? Vocês que fazem puxa-ferro aí, quem puxa ferro aqui? Tá todo mundo aí escondido. Tu puxa o ferro, né? Os 3 mais importantes exercícios da vida cristã. Para puxar aqui, para engrossar o braço, para engrossar a perna, tem nada a ver com isso. Os 3 exercícios mais importantes da vida cristã foi encontrado na igreja em Éfeso. Eles tinham consciência de que a palavra era inegociável, e Jesus vê isso no meio da igreja em Éfeso. Eles tinham a plena convicção de que a atividade cristã, ou seja, o serviço a Deus, a doutrina, a luta, o labor contra os ensinos errados era importante.
Portanto, o que aconteceu com essa igreja? Essa igreja se vê numa pressão de fora, e ela se mantém íntegra diante de Deus, ela se faz permanente, firme, como fortaleza na presença de Deus, de modo que o apóstolo Paulo diz: eu dou graças a Deus incessantemente, porque vocês se mantiveram fiéis a Deus no meio da tribulação. Você pode levantar a sua mão direita comigo e dizer assim: passar pelas lutas. Não, mais alto: passar pelas lutas com perseverança. Diga comigo: ainda é o melhor testemunho para o mundo. Você crê nisso? Você concorda com isso? Irmãos, passar pelas lutas com perseverança e mantermos firmes ainda é o melhor testemunho para o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo quer de nós o quê? Que a gente recue, que a gente retroceda, que a gente ceda às pressões do mundo. O que eles esperam? É que a pressão que eles nos fazem, por exemplo, o mundo, o Brasil está em crise, ele quer que a igreja se descabele, ele quer que os crentes murmurem, eles querem que a gente comece a subir pelas paredes: acabou com tudo, minha empresa acabou. Enquanto isso, irmãos, o povo de Deus está prosperando. O povo caminhava 40 anos no deserto, olhava para as sandálias, não se acabavam. E tinha água, não tinha, a água saía da rocha. Não tinha comida, Deus mandava comida. Eles querem que a gente retroceda, mas o melhor testemunho para o mundo, irmãos, é nos mantermos firmes e perseverantes em meio às lutas e às tribulações. Mantenha-se firme, porque esse é o grande testemunho que o mundo precisa ver sobre você. Nossa vida é fundamentada pela palavra de Deus. E essa mesma palavra que nos traz salvação, ou nos trouxe salvação, oferece-nos também todos os recursos para vivermos como salvos. Da mesma forma que ela nos oferece salvação, ela nos dá qualquer recurso que a gente vai precisar para vivermos como salvo. Capítulo 3 de Colossenses, volte um pouquinho, verso 12. Ele vai dizer assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ele vai dizer: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o quê? O amor, que é o vínculo da perfeição. A palavra de Deus, portanto, é o que fundamenta a nossa vida, é que nos garante uma vida plena. E a introdução desse texto, ou o título dessa pequena reflexão, é atitudes para uma vida cristã plena. Atitudes para uma vida cristã abençoada. Atitudes para uma vida cristã produtiva, que glorifique a Deus. Portanto, nossa vida é fundamentada pela palavra. A mesma palavra que nos oferece a salvação, ela nos oferece os recursos para vivermos como salvo. Tudo o que a igreja em Tessalônica alcançou fora resultado daquilo que eles fizeram com a palavra ministrada pelo apóstolo Paulo a eles. Nada vai mudar na sua vida se aquilo que você ouve desse púlpito não for aplicado pelo seu coração. Nada. Um grande pecado da igreja: nós entramos na igreja com déficit de atenção. Um aluno chegou para a professora e disse: professora, não estou entendendo nada. As suas notas eram resultado da sua atenção ou da sua falta de atenção na escola. A mãe foi chamada e a mãe perguntou: professora, o que está havendo? Seu filho não presta atenção em nada. O seu filho fica mexendo em alguma coisa quando eu estou falando. Quando você está falando, quando alguém está falando, foque a atenção na pessoa. Pegue uma caneta e um papel, anote até uma tosse que ela der, porque você ali vai aprender. E quanto mais vezes alguém repetir a mesma fala para você, guarde, porque o âmago do ensino é a repetição. Quanto mais você ouvir, mais você vai aprender. Quanto mais você ler, mais você vai guardar. Quanto mais você guardar, mais você vai praticar e mais abençoado você vai ser. Mas a igreja passa por um déficit de atenção. Estamos lendo um texto, os irmãos estão assim, contando quantas lâmpadas estão acesas na igreja.
Você não vai aprender nada. Você não vai entender nada. Você está pensando no que você vai fazer amanhã. Esquece o amanhã, que ele não existe. Pensa aqui e pensa agora. Tudo que a igreja em Tessalônica viveu, estava para viver naquela época, era fruto da mensagem que eles receberam do apóstolo Paulo e guardaram no seu coração. Nós somos resultados da palavra que nós ouvimos e guardamos no coração. Quantos lembram da mensagem de segunda-feira que tiveram aqui? Alguém lembra? Alguém lembra? Sabe o que geralmente nós fazemos quando acaba o culto? Nós não sentamos para discutir. Porque estamos com pressa, é quarta-feira, pastor, amanhã eu acordo 5 horas da manhã. Eu creio nisso. Mas no domingo, às vezes terminamos o culto, ao invés de discutirmos a palavra que ouvimos, para até mesmo indagar o pregador: pastor, eu não entendi muito isso, bispo, eu não entendi muito aquilo, será que o senhor pode me corrigir, me ensinar isso aqui, me falar sobre isso? Nós perguntamos: vem cá, quanto foi o jogo do Flamengo? Quanto foi o jogo do Botafogo, do Vasco, do Fluminense? Começamos a falar sobre outros assuntos. Um certo pastor foi numa igreja, de forma inusitada, ele percebe que no final do culto, a igreja não se dispersou. Ele entregou o microfone para o pastor titular, desceu, sentou-se, e o pastor deu a bênção apostólica. E depois que ele deu a bênção apostólica, ele olhou para trás e percebeu que a igreja não estava se dispersando. Um ou outro tinha que sair para buscar uma criança, tinha um compromisso, mas ele percebeu que as pessoas ainda mantinham as suas Bíblias abertas ou estavam em oração. E ele perguntou ao pastor o que estava acontecendo. Ele disse: isso é um hábito nosso de muitos anos. Quando o culto acaba, ele não termina. E aquilo marcou a minha vida, irmãos. Ele disse: quando o culto acaba, ele não termina. Eles meditam e depois de 15, 20 minutos, alguns um pouco menos, eles vão embora para casa, ruminando aquela palavra no seu coração. A igreja Nova Vida da Pian, pastor Wilson, eu já preguei algumas vezes lá. Quando termina um culto, todos de pé, aplaudem o Senhor, eles sentam-se depois do culto e têm os seus minutos de oração, agradecimento, pensando na palavra, e depois de alguns minutos eles se retiram e vão embora. Nós entramos na igreja com déficit de atenção. Nós entramos para o culto pensando o que aconteceu ontem ou o que vai acontecer amanhã. Não recebemos aquilo que de fato Deus tem para a nossa vida. Portanto, nesta noite, um grande alerta a nós: entre naquele lugar, como se outro lugar na sua vida não existisse, como se amanhã não pudesse existir. Entre na casa de Deus com o intuito tão somente de glorificar a Deus e de extrair tudo o que Ele tem para a tua vida. Amém? Está ligado, irmão? Então vamos lá. Portanto, eles eram um resultado do que eles ouviam. Os crentes de Tessalônica descobriram, não gosto muito dessa palavra, porque ela se torna até um chamado a uma campanha, mas os crentes em Tessalônica, eles descobriram um segredo de viver uma vida cristã plena, por 3 coisas, que está aqui no versículo 13, rapidamente, para a gente finalizar. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo, como tem feito às quartas-feiras. Primeira coisa que eles fazem, repita comigo: eles apreciavam, diga comigo mais forte, eles apreciavam a palavra de Deus. Você passa numa loja de roupas, principalmente as damas, passa numa loja de roupa e olha assim: aquele vestido é minha cara. Aí você começa a apreciar. Quando você aprecia o preço, você fala: não tem nada a ver comigo. Aí vai embora. Vai embora, passa para outra loja. A primeira coisa que nós vamos ver, que eles descobriram que apreciar a palavra, dar apreço. E sabe o que significa dar apreço? É fazer uma análise profunda de algo de valor e de grande estima. Apreciar é fazer uma análise profunda de algo de muito valor e de grande estima.
Sabe o que eles faziam? Eles apreciavam, eles analisavam a palavra, eles davam valor enorme à palavra, eles tinham grande estima pela palavra. Por isso eles eram um povo pleno, uma igreja plena, uma igreja abençoada, uma igreja forte. Quer ser um crente forte, quer ser um crente pleno, aprecie a palavra de Deus. Aprecie, tenha apreço, dê valor à palavra de Deus. Há pessoas que não valorizam a palavra de Deus. Capítulo 1 do Evangelho de João vai nos mostrar que Jesus e o Verbo é um só. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Quando nós valorizamos a palavra, nós valorizamos quem, irmãos? A Cristo Jesus. Quando valorizamos isso aqui, valorizamos Cristo. Quando desvalorizamos isso, desvalorizamos a Cristo e não recebemos nada da parte dele, porque nós não temos apreço, nós não temos uma análise profunda e muito menos de estima por essa palavra. Tratamos e até mesmo citamos versículos. Mas a palavra de Deus diz que o vento que venta lá, venta cá. Para justificar uma coisa que você nunca leu, você acaba usando. Mas a palavra de Deus diz que o melhor de Deus ainda está por vir. Aonde está escrito isso? No livro de Heresias, capítulo 180, versículo 1200. Quando nós apreciamos a palavra, nós não colocamos nada mais nem nada menos na palavra de Deus, a não ser o que ela está dizendo. Isso trouxe o que trouxe a igreja de Tessalônica, quer ser um crente abençoado. Quantos querem? Aprecie, dê valor, estime a palavra de Deus. Pastor, não sei nem aonde está a minha Bíblia. Esta Bíblia aqui, se eu fizer assim com ela, as folhas caem. Eu tenho uma pilha de Bíblias. O Wagner me deu uma linda de Jerusalém. Eu tenho várias, muitas, todas as versões que você possa imaginar. Mas essa daqui, o dia que eu esqueci lá na igreja, eu não dormi. Minha mulher é testemunha. Jailton, já achou minha Bíblia? Pastor, ela está aqui, guarda ela aí que amanhã de manhã eu pego ela contigo. Mas porque essa daqui é a Bíblia do dia que eu me converti. E quando eu procurei o pastor, menino ainda, pastor, consagra a Bíblia para mim. Ele falou, pastor, Otávio já é consagrada. Então tá bom, já é consagrada? Então tá bom. Então abençoa ela aí. Otávio, já é abençoada. Então tá bom. Então, o que eu faço? Leia. Acabou, é só você ler e tá bom. Mas o segredo, se a gente puder mudar, botar um sinônimo aí em segredo, o segredo para aquela igreja viver de forma plena foi que eles apreciavam a palavra de Deus. A mesma estima e a mesma consideração com que eles receberam a palavra, eles receberam da parte de Deus a capacidade para suportar todo o sofrimento e viver dignamente. É troca, pastor? Digo para vocês, é uma troca. Quem me honra, eu honrarei. Quem me desonra, será desmerecido. Deus faz barganha? Não. Mas da mesma forma que você o honra, Ele vai te honrar. Da mesma forma que você se dobra diante dEle, Ele vai te exaltar. Da mesma forma que você tem por estima esta palavra, e por meio desta palavra você vive, por meio desta palavra Ele vai te abençoar. Por meio dela. A mesma consideração que eles tinham, olha aqui que diz o texto, outra razão eu tenho para dar graças, é que tendo vós recebido a palavra de Deus, apreciado o que eu disse para vocês em meio a maus tratos em Filipos, vocês ouviram e guardaram no coração de vocês. Salmo 1, versos 1 e 3, não precisa abrir não. Bem-aventurado o homem, não é? Que não anda o quê? No conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não é? Antes tem o quê? O seu prazer, a estima dele, o valor dele e nessa palavra o que ele faz? Com o valor que ela tem, medita nela dia e de noite. Qual o resultado da grande estima que ele tem por essa palavra? Ele será uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo vai frutificar. Tudo o que ele fizer, ele vai ser próspero e bem
sucedido. A igreja em Tessalônica recebeu o que deu. A estima, o amor, o valor que ele tinha pela palavra, resultado veio por meio também da palavra de Deus. É importante, um alerta, é importante frisar que ouvir somente ou somente ouvir não trará preço da parte de ninguém, mas ouvir com o coração. Atos 7:54. Estevão prega a mensagem mais completa que existe, mas olha o que acontece quando ele termina de pregar, pois os que estavam ouvindo a mensagem não ouviram com o coração. Olha o resultado, quando não se ouve com o coração a palavra de Deus. Verso 54, leia comigo. Todos juntos? Ouvindo eles, isto que? A mensagem que Estevão acabara de pregar, o que aconteceu? Enfureciam-se-lhe no seu coração. O que acontecia? E rilhavam os dentes contra Estevão, como animais. Detesto essa palavra. Não gostei da mensagem hoje do pastor Arlindo de manhã. Por quê? Porque quando nós não ouvimos com o coração, nós fazemos isso. O resultado é esse. É importante a gente frisar isso. Quando você não ouve a mensagem com o seu coração, você sempre vai sair daqui com um espírito crítico. Não gostei. Estava fraquinho hoje, está precisando jejuar mais o pastor. Muito fraquinho na mensagem. Não é que o nosso coração não foi preparado para ouvirmos a palavra. A culpa não é de Deus. Diga comigo, a culpa é nossa. Só 2 falaram, mas tudo bem. O texto é longo, mas para o finalizar, há pessoas que ouviram com apreço essa mensagem, e o resultado foi fantástico. 2 ou 3 personagens que ouviram com apreço essa mensagem, a mensagem da palavra de Deus, e receberam resultados. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos 16. Do verso 11 ao verso 15. Vamos falar de uma mulher temente a Deus, mas talvez não conhecesse a Cristo. Olha o que diz o texto. Vamos ler? Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos a direitura de Samotrácia no dia seguinte, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito da colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver lugar de oração. Assentando-nos e falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Verso 14. É isso mesmo? É. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor fez o quê? Abriu o coração para entender as coisas que Paulo pregava ou dizia. Depois, olha o apreço que essa pessoa teve pelo que Paulo diz. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa rogou, dizendo: se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a fazer isso. Paulo prega na cidade, as mulheres estão vendo, não diz que todas, mas diz pelo menos que uma, ouve a palavra, guarda aquilo com grande valor para si, analisa o que Paulo fala, recebe no seu coração e diz: eu quero ser batizada. Sabe por que muitas pessoas ainda não tomaram a decisão de passar por aquele tanque ali? Porque o Senhor não abriu o coração. Não, porque você não abriu o seu coração. É porque você não abriu o seu coração. Pastor, não está na hora. Abra o seu coração que você vai entender que está na hora. Pastor, mas eu despreparado. Abra o seu coração para você ver que Deus pode preparar você para a hora. Então Deus abre o coração dessa mulher, mas o nosso coração precisa estar acessível à palavra que é pregada.
Então olha o resultado quando uma pessoa volta, passa a sua página, capítulo 16 ainda, versículo 27, olha o que vai falar de um carcereiro, que está desesperado porque uma sentença estava sobre ele, porque 2 prisioneiros fugiram. Olha o que diz o texto: então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente, verso 29, e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, e depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Respondeu ele o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Verso 32, e lhe pregaram a palavra de Deus, e todos os da sua casa, e naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões e os açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Paulo prega: Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não, ele prega a palavra para aquele homem. Ele ministra o evangelho de Cristo. Ele mostra o caminho e a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Ele crê, ele é batizado, e toda a sua casa passa a caminhar com Cristo. Sabe por quê? Porque tudo começa quando nós recebemos a palavra. Tudo começa quando a gente guarda a palavra no coração. Segunda coisa, não é só a apreciação, mas a apropriação da palavra. O que significa apropriar-se, pastor? Eu escrevi aqui: apropriar-se é um ato no qual uma pessoa obtém posse de algo que não lhe pertence. Eu me apropriei do saxofone do Jonatas, não me pertence, eu me aproprio dele, isso é roubo. Mas quando a gente se apropria da palavra, ela é gratuita. Deus, ele diz, pode se apropriar dela. Sabe o que diz o texto lá no capítulo 2, versículo 13? Eles não só receberam a palavra, eles acolheram a palavra. Não é só receber, não é só ouvir, é ouvir com o coração e acolher a palavra. Eles acolheram a palavra, e o resultado disso foi: eles se tornaram uma igreja operante, uma igreja forte, uma igreja atuante, uma igreja onde ele era modelo para outras cidades. Quer se tornar modelo para a sua casa, meu irmão? Receba e acolha a palavra de Deus. É se apropriar de algo que não te pertence, mas interessante que no final ela acaba se tornando sua. Com a Bíblia é assim, com a palavra de Deus. Deus, ele nos dá a palavra para a gente ouvir, receber, para nós nos apropriarmos dela, tomarmos posse de algo que não é nosso, para que se torne nosso, propriedade nossa. Esta palavra é de Deus, mas ela é minha palavra, é a minha porção, é o meu alimento, é o meu pão de cada dia, é tudo que eu preciso para me manter vivo e firme na presença de Deus. Ela é minha, essa aqui é minha, mas de ninguém. Minha esposa tem a dela, minha filha tem a dela, eu tenho a minha. Esta aqui é a minha palavra, é o meu alimento diário. Eles se apropriaram da palavra. Só um pensamento para a gente ler o último texto, para a gente sair daqui. Um pensamento que eu não sei se você vai concordar comigo. A ideia que o texto traz para acolher ou acomodar é que precisamos de um tempo melhor. Ouça o que eu vou dizer, julgue o que eu vou dizer. Eu lhe dou liberdade para você julgar o que eu vou dizer. Nós precisamos de um tempo melhor e de um cuidado maior para pôr em ordem a palavra em nosso coração. Você sabe como é que geralmente nós lemos a Bíblia? Com pressa. No domingo eu disse, nós vivemos numa cultura do fast food, da comida rápida. Estou com fome, passo no McDonald's, nem paro. Eu vou lá no drive-thru, faço o meu pedido, é justamente para não ter contato com ninguém, e a gente pega e vai embora. Por isso, essa cultura vem para dentro da igreja. Nós queremos uma mensagem rápida, uma mensagem mastigada, que não vai dar trabalho nenhum para a gente pensar. E quando a gente está com muita necessidade de ouvir uma palavra de Deus, a gente molha o dedo assim, fala, Senhor, aonde o dedo parar, é essa que eu vou abrir. E ó, profecia contra a Babilônia, está amarrado. É essa cultura que nós vivemos. Eu quero deixar o pensamento com os irmãos. Nós precisamos de um tempo melhor
e de um cuidado maior naquilo que nós estamos ouvindo e guardando em nosso coração. Acabou o culto? Fala de Flamengo não, porque ele vai ser hepta esse ano. Fica tranquilo, já está tudo certo lá na CBF, já está acordado lá, um check-in já foi feito lá, é tudo armado mesmo. Não se preocupa com isso não. Não entra aqui pensando no ontem e nem no amanhã. Pensa aqui que não exista amanhã. Entra aqui pensando que não existe problema. Entra aqui dizendo: Senhor, fala comigo, abre o meu coração, porque eu quero acolher a tua palavra aqui na minha vida. Por fim, quero falar mais muito não. Atos 8, um homem que apreciou, se apropriou e aplicou a palavra. Atos 8, fique de pé por gentileza. Atos 8. Lembra desse homem aqui? Um tal de eunuco? Eu quero ler esses versículos com você. Vai ser enriquecedores para a tua vida. Lembre-se de 3 coisas: apreciação, apropriação e aplicação. Diga comigo: apropriação, não, apreciação, apropriação e aplicação. Diz o texto: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: desponte e vai para o lado do sul, caminho desde Jerusalém a Gaza. Eis que se acha ali um deserto, e se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco da alto oficial da Candace, rainha de Etíopes, a qual era superintendente de todo o tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta sentada em seu carro, vinha lendo a profecia de Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te, chega-te ao carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler e perguntou: compreendes o que você está lendo? Ele respondeu: o quê? Como poderia entender se alguém não me explicar? Então ele convidou a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante os seus tosquiadores. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram a justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra da sua vida tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Filipe então respondeu e explicou. E começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhes a quem? A Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis a água que impede que eu seja batizado. Eunuco tinha acabado de compreender a palavra que Filipe havia pregado para ele. Ele disse: ops, isso é de valor para mim, eu apreciei isso aí, me dá, é meu. Ele apreciou, ele olhou como algo valioso. Depois que ele faz, ele se apropria disso. Ele fala: ô Filipe, peraí, aí está a água, o que está nos impedindo do batismo? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo. E respondendo ele disse o quê? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou o quê? Parar o carro, e ambos desceram as águas, e Filipe batizou o eunuco. Apreciação, apropriação e palavra, os 3 grandes segredos para vivermos uma vida plena. Aprecie a palavra, aproprie-se dela e aplique ela no seu cotidiano. Que Deus nos abençoe através dessa santa palavra. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, nós te agradecemos por ela. Que dia a dia o nosso coração não se canse, como diz sempre o bispo Rubem, que nossos ouvidos não se cansem de ouvir, que os nossos corações não se encharquem de modo que não venha caber nada mais da tua palavra. Pelo contrário, que os nossos corações tenham sempre um espaço todo especial para guardarmos esta santa palavra e colocá-la em prática todos os dias. Mas eu também quero orar nesta noite, pedindo ao Senhor: tira toda dispersão no meio da tua igreja, Senhor. Pessoas que às vezes entram com a cabeça tão
abarrotada de preocupações, que tudo que é falado, nada é absorvido. Tira o déficit de atenção, que às vezes é trazido do meio do trabalho, do meio das lutas que estão enfrentando, e nos dá, Senhor, uma condição de nós apreciarmos, darmos valor, estima a esta palavra, nos apropriarmos dela de modo que nós vamos pegar algo para nós que nos pertence, porque nos foi dado gratuitamente, e assim a gente vai poder aplicar essa palavra de maneira que as pessoas vão olhar para nós e vai nos ter como testemunhas de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, eu entrego esta pequena reflexão, humilde reflexão aos meus irmãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém.